Graça e paz a todos os inscritos do canal Jorge B. Filho. Bom, o conteúdo desse vídeo será sobre as implicações da cultura para a igreja cristã. Antes de nós entrarmos no assunto, que será simplesmente uma síntese, um resumo, não esgotaremos, não vamos exaurir tudo sobre o mesmo, até porque nos falta tempo. Gostaria de antemão ler aqui uma nota de rodapé do teólogo e historiador Justo Luiz Gonzalez, né? O Justo Luiz Gonzalez escreveu uma obra chamada Cultura e Evangelho, no qual ele vai analisar, né, o papel da cultura no plano divino, né? E é importante o conhecimento cultural, o qual a igreja está inserida, porque esse conhecimento cultural tem implicações diretas, na vida da igreja. Tá bom? Então, como esse conhecimento cultural tem implicações diretas na vida da igreja, se faz necessário nós conhecermos a cultura e entendermos que o que abaliza, o que torna uma cultura sadia ou doente, divina ou satânica, é o crivo da palavra. Como a cultura tem implicações diretas, nós precisamos entender que, por mais que existem muitos traços bons culturais, existe também o pecado que afetou a natureza humana, institucionalizando um ambiente definido pelo pecado. Então, nós precisamos ter cuidado com a cultura. Eu não quero aqui satanizar toda a cultura. Isso eu estou falando em nível nacional, no Brasil, e em nível internacional. Mas, por exemplo, existem traços culturais que nós não podemos absorver. E esse é um grande problema hoje contemporâneo. Porque a igreja contemporânea tem absorvido muitos traços culturais do ambiente que ela está inserida, que é danoso. Por exemplo, a sensualidade. Nós vivemos no Brasil de uma cultura de sensualidade. Muitas pessoas já não têm mais respeito nenhum, até mesmo em um culto religioso. As jovens da igreja, simplesmente, não quero generalizar, mas muitas delas estão postando nas redes sociais fotos de calcinhas, de peças íntimas. Os rapazes vão para a igreja porque tem um bíceps malhado, um peitoral avantajado, porque malha de manhã, de tarde, de noite, e só não vai à noite no período do culto. Muitos deles querem ir de regatas. Eu já cheguei a ver em uma determinada denominação, que eu não vou citar nome, pessoas saindo da academia com roupas indecentes e indo direto para o culto. Não só a questão da sensualidade. O Brasil, ele tem uma cultura sincrética. E não só a sensualidade entrou nas igrejas, como também o sincretismo religioso se inseriu ou foi absorvido pelas igrejas. Então,
quando você vê pessoas ungindo objetos pessoais, isso é sincretismo. Não só a questão da sensualidade, não só a questão do sincretismo. Existem muitas festas culturais no Brasil que é de uma origem não bíblica. Não bíblica. E é danoso à fé protestante. Mas o que acontece? Muitas instituições querem pregar essa cultura festiva, banhado de uma religiosidade pagã, e ataviar elas de gospel, por exemplo. Um pastor amigo meu, um grupo de cristãos, foram participar de uma festa junina. Lá na festa junina, as informações que rolaram é que esses jovens participaram das festas juninas e dançaram lá. E simplesmente eu disse para ele: o seu caso não é tão grave como existe em algumas denominações. E aqueles casos aonde certos líderes de certas denominações fazem arraiar gospel, arraiar evangélico. Em vez de incentivarem os membros, as jovens, os rapazes, as moças da membresia da sua instituição a buscarem a Deus e incendiar uma fogueira do Espírito nas suas almas, eles incentivam aos jovens a acenderem a fogueira de São João. E em vez de dançar como Davi no Espírito, eles dançam quadrilha. Então, querido, é lamentável, é lamentável. Eu não quero aqui demonizar toda a cultura que nós estamos inseridos. Existe muita coisa boa na nossa cultura, porém, o que define, o que pode ou não pode ser absorvido é as Escrituras. Se as Escrituras falam contra a sensualidade, a exposição exacerbada do corpo como um produto a ser consumido por pessoas que acessam a rede, nós não podemos absorver essa cultura. Se as Escrituras é contra o sincretismo, nós não podemos absorver essa cultura. Se existem festas religiosas instituídas pelo paganismo, nós não podemos ataviar essas festas pagãs e colocar uma roupagem evangélica, uma roupagem gospel. Servir o pão da vida na bandeja de Satanás. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: não vos se amoldem, não vos se conformem com este século, mas transformai-vos. O nosso papel dentro da cultura que nós estamos inseridos não é absorver absolutamente nada dessa cultura que colida com o Evangelho, que colida com as Escrituras. Mas o nosso papel é de transformar, porque só assim nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É só olhar para os jovens judeus que foram levados para a Babilônia. Chegando lá, se dá com uma cultura totalmente pagã, mas eles não absorveram aquela cultura. Resolveram não se contaminar com o contexto cultural, religioso pelo qual eles estavam inseridos. Então, que nós possamos aprender, entender que existe coisas boas na nossa cultura, porém, existe coisas más e nós precisamos compreendê-la
que esses traços culturais má é danoso para a nossa fé. E nós, como cristãos, se alguma coisa fere as Escrituras, nós vamos se tornar sempre colunas firmes, baluartes da verdade, contra tudo que é contra as Escrituras. Que Deus os abençoe, que Deus ilumine a vossa mente e o vosso entendimento.